noite a todos e muito obrigado pela audiência. Hoje nós temos um programa recheado de muitas atrações. A minha primeira entrevista é com Flávio Gicovati, médico psiquiatra, formado pela USP e uma das autoridades do país no seu segmento. Ele trabalha com psicoterapia há 43 anos, tendo atendido mais de 8.000 pacientes. É conferencista, tem um programa na Rádio CBN e já escreveu para as maiores revistas do Brasil. Ele tem 30 livros publicados e soma mais de 1 milhão de cópias vendidas. Além de Flávio Gicovati, que está em ritmo de lançamento do seu novo livro, nós temos muito mais. Vejam. Muito bem, estou ao lado do famoso psiquiatra brasileiro, Dr. Flávio Gicovati. Ele já tem 30 livros publicados, já vendeu mais de 1 milhão de cópias e nesse momento está se preparando para lançar, em parceria com Renato Janine Ribeiro, Nossa Sorte, Nosso Norte. É o seu novo livro que entra nas livrarias a partir do mês que vem? A partir do fim deste mês. O lançamento oficial no dia 29 de outubro, mas eu acho que nas livrarias deve chegar um pouquinho antes. Flávio, eu queria lhe perguntar, o brasileiro, ele tem, nesses tempos, procurado, recorrido muito mais à psiquiatria, ao contrário de tempos atrás, onde as pessoas até se envergonhavam em dizer que estavam fazendo uma terapia? Ô Maurício, você sabe que isso está mudando bastante, né? Aliás, muita coisa está mudando muito nesses últimos 40, 50 anos. Eu comecei a trabalhar, a gente tinha um consultório em que as pessoas entravam por uma porta e saíam por outra, de tal maneira que os clientes não cruzavam com quem estivesse na sala de espera, porque não queriam ser vistos, não é? Pelos outros clientes. Então era toda uma trama. Isso, para falar a verdade, eu até tenho até hoje como possibilidade no meu consultório, mas ninguém usa, nem mesmo as pessoas mais conhecidas. As pessoas não se envergonham mais. Ao contrário. Tem certas circunstâncias em que até é chique, é status, é momento, conforme o médico também, conforme a posição do médico, as pessoas até se orgulham e falam muito, quase como uma grife de qualquer outro produto, né? É uma época diferente nesse sentido, as pessoas são muito diferentes. Eu tenho um programa na rádio, você sabe disso, na CBN, é um programa semanal já há mais de 5 anos. As pessoas, nesses 5 anos mesmo, cada vez elas contam histórias mais íntimas, mais à vontade, e eu faço o programa com plateia, são 200 pessoas na plateia, e as pessoas contam tudo. Eu acho que uma das coisas que contribuiu para isso foi justamente a questão das redes sociais. A tecnologia. Tecnologia, o Facebook. O Facebook faz com que o público e o privado se transformem numa coisa só. As pessoas gostam de tornar pública a vida privada. E com isso, naturalmente, as pessoas perderam muito a vergonha, o constrangimento de falar sobre suas dificuldades, problemas, suas tensões. As pessoas hoje ficam doentes em público, né? As pessoas têm... ninguém mais tem câncer escondido. Quando eu era estudante, meu pai era médico também, trabalhava com doenças do pulmão, tinha muita doença, portanto, que era tumoral, pelo menos na segunda fase da vida dele, porque também a especialidade dele sofreu com o tempo. Sabe, ele era um tisiologista, uma especialidade que nem existe mais, era tuberculose, que era a doença do pulmão. E aí as pessoas pararam de morrer de tuberculose e de outras doenças infecciosas, foram ficando mais velhas, e aí começou a aparecer enfisema, câncer de pulmão e outras coisas. Naquele tempo as pessoas escondiam a doença, não é? Aliás, os próprios médicos nem sempre contavam para os pacientes que estavam doentes ou não. Hoje mudou tudo, os médicos contam tudo para os pacientes botam no jornal que estão com câncer. Então até isto ficou domínio público, não existe mais privado. Flávio, por conta do Facebook, por conta das redes sociais, é isso que você está falando, as pessoas nunca se expuseram tanto
o seu íntimo, o seu pensamento. Tem uma razão isso? Eu acho que é um novo modelo de existir, não é? É uma forma mais, vamos dizer, mais ousada até de se expor. Eu acho que é bacana. Eu acho que tirou um pouco do mito de muitos aspectos que existem na questão principalmente das questões íntimas psicológicas. Você fala no seu livro aqui que o Facebook é uma fábrica de invejas, é isso? Também, porque o Facebook, você sabe, as pessoas às vezes se exibem um pouco demais. Isso não é só no Facebook, o livro trata muito, e até o Renato puxou muito nessa direção do exibicionismo e da vaidade na contemporaneidade, das pessoas se voltarem muito para a imagem social, para aquilo que elas aparecem aos olhos das outras pessoas. É o ter, não é o ser. É o ter, quer dizer, isso aqui é uma versão nova do capitalismo, quer dizer, um capitalismo que se chama de consumo e não de produção. O indivíduo se orgulha do que tem e não se orgulha do que faz ou do que produz, não é? É completamente diferente como conceito. E, evidentemente, as pessoas usam inclusive o Facebook como instrumento de autopromoção. Então, olha eu aqui, aquilo funciona quase como uma revista dessas revistas de grande circulação, só que em nível privado, né? Olha eu aqui na ilha tal, olha eu andando de barco não sei aonde. E, evidentemente, quem não está na ilha, quem não pode andar de barco daquele jeito, pode se sentir muito incomodado e até invejoso do sucesso daqueles que aparecem daquela forma. Você diz também que as bolsas de grife, as bolsas que as mulheres usam, elas significam, olha, veja como é que fica a interpretação, é uma demonstração de força na sociedade. Quer dizer, quanto mais cara, quanto mais requintada a bolsa de grife, ela significa mais força? Significa poder. E também a mesma coisa, sucesso é uma forma curiosa, porque eu digo sempre meio de brincadeira, as bolsas das mulheres não... Quase tudo que as mulheres usam como adorno é para impressionar os homens, não é? Para chamar a atenção dos olhos dos homens. A bolsa definitivamente nunca conheci nenhum homem que olha para a bolsa de mulher, né? Os homens olham para outras coisas na mulher e não para a bolsa. De maneira que a bolsa as mulheres usam claramente para impressionar outras mulheres, não é? E é obviamente um símbolo de poder, de status, de condição sociofinanceira. Então as mulheres usam isto como vamos dizer, como um sinal de posição socioeconômica. Agora, isso é um desvio de personalidade? Isso é uma coisa que é assim que funciona esta sociedade, onde, eu volto a dizer, o indivíduo se orgulha do que tem e não do que produz. É futilidade? Olha, eu pessoalmente não simpatizo muito quando o indivíduo vive por conta disso, quer dizer, você gostar de coisas bonitas, porque muitas dessas bolsas são muito bonitas, não é? Elas são muito bem feitas, elas são caríssimas, evidentemente, elas são produzidas por gente que entende. Não é uma crítica às bolsas, mas a maneira como elas são usadas com intuito, sabe, de impressionar, de impactar e de provocar a inveja das pessoas que não têm. Isso é muito chato e é desnecessário. Não haveria necessidade disso. Quer dizer, as pessoas podem perfeitamente ter os seus prazeres, os seus bens, vamos dizer, queridos, não é? O seu relógio de estimação, etc., mas muito mais como fonte de satisfação pessoal e de gratificação, e às vezes até com valor sentimental, e não tanto e simplesmente só com o intuito de chamar atenção, atrair olhares, que é uma coisa que nos tempos de hoje, que é basicamente a essência deste livro, em que mundo nós estamos vivendo e para onde nós vamos caminhar, não é? Essa é a ideia desse bate-papo, porque esse livro, na verdade, nasceu de um bate-papo com o Renato Giannini, que nós fizemos durante 3, 4, 5 horas, foi gravado, né? Depois também deverá sair em DVD. Ele é, portanto, uma espécie de compilação feita por uma jornalista muito competente do que ela conseguiu e achou fundamental extrair desta conversa. Eu vi no livro também, o Flávio Giacovatti, que você disse que a sociedade não tem interesse em pessoas felizes porque elas consomem menos. A infelicidade humana alimenta o capitalismo. É isto? Olha,
É um pouco isso também. Quer dizer, a felicidade ela é menos consumista, isso não há dúvida nenhuma. E não haveria necessidade. O capitalismo não precisaria caminhar por esta rota, e não é nem mesmo uma crítica do capitalismo. É uma crítica, pelo menos do meu ponto de vista, não sei nem como o Renato pensaria sobre isso, não é? Porque se é um livro de coautoria, a gente tem que deixar então um pouco o livro de lado e falar sobre o que eu estou pensando. Eu acho que o capitalismo poderia perfeitamente tomar um rumo menos, vamos colocar assim, um rumo menos exibicionista, menos voltado para determinados bens de consumo desnecessários, e ser uma coisa um pouco mais extensa, quer dizer, ter uma base de pessoas consumindo muitas coisas, né? Crescendo o consumo, como um pouco também está acontecendo nas classes C, B, quer dizer, nas classes média baixa, que são formas de crescer o sistema como um todo, sem que isso tivesse obrigatoriamente que passar por essa exuberância exagerada, que, ao meu ver, tem muito a ver com a infelicidade. Quer dizer, como se o indivíduo fosse compensar frustrações pessoais, amarguras, mágoas, rancores, ressentimentos através do sucesso, e depois usar esse sucesso para exibir, para jogar na cara daqueles que eventualmente um dia o incomodaram, humilharam, o constrangeram. Isso não é uma fórmula muito boa, quer dizer, não é por aí que você vai ter os melhores efeitos de um sistema de competição, que é um sistema já complicado por si, apesar de que todo mundo reconhece que é o sistema que mais gera riqueza, mas que ao mesmo tempo cria uma tensão entre as pessoas, diminui a fraternidade, diminui a amizade, cria um clima muito mais de disputa do que de companheirismo, acaba e diminui muito a solidariedade entre as pessoas, não é? Então há muito problema também junto, e principalmente as pessoas que lutam muito desesperadamente para o sucesso, quase sempre são pessoas muito ansiosas, amarguradas, com dificuldade de dormir, com problemas de uso, às vezes exagerado, de drogas e tantos outros problemas. Agora, bom, do jeito que você fala, me parece que a vaidade nunca é saudável. Ela bem dosada, não é uma coisa estimulante? Olha, a vaidade é inevitável, a começar por aí, quer dizer, ela é parte do instinto sexual humano, né? Todos nós temos este gosto erótico de se, quer dizer, um prazer erótico de se exibir, de se destacar, de chamar a atenção, de atrair olhares, principalmente no caso das mulheres, de atrair olhares também, não só de admiração, como também de desejo, né? Evidentemente, portanto, que a vaidade é uma característica da nossa psicologia. Está escrito no Eclesiastes, no Velho Testamento, né? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E eu complementaria dizendo o seguinte, que se você tentar renunciar totalmente às vaidades, talvez você acabe chegando na suprema vaidade, que é aquela de tentar virar um santo, uma pessoa que não é comprometida em nada com a vaidade. Eu não gosto muito da vaidade intelectual, né, do indivíduo, por exemplo, ter disputas acadêmicas num domínio onde provavelmente o ideal seria que as pessoas estivessem voltadas mais do que tudo para a busca da verdade, do conhecimento, do avanço do saber, e não para eu ficar mais ou menos importante do que o fulaninho, eu sabotar o fulaninho porque ele é meu rival, e não dar os créditos para ele, mesmo quando ele fez um trabalho bonito, melhor do que o meu. Né? Isso é uma porcaria e infelizmente existe também, porque não é só no mundo vamos dizer, do social que as coisas são complicadas. No mundo da academia também existem todas essas coisas. Agora, eu acho o seguinte, o melhor lugar para a vaidade é o corpo, que é da onde vem o instinto mesmo, quer dizer. Então a vaidade física que leva as pessoas até a se cuidarem melhor, fazer exercício, tentar se alimentar direito, evitar a obesidade e, obviamente, também manter a mais agradável e a aparência física possível, eu acho que é uma parte absolutamente construtiva, saudável, legal da vaidade. É a melhor de todas. Falar um pouquinho de sexo, Flávio Gicovati. As mulheres, elas reclamam historicamente, e muito mais agora, que elas são objeto sexual. Mas elas gostam de despertar o desejo do homem. Você avalia isso no livro também? Vocês falam disso também?
sexo neste momento, nos tempos de hoje? Então, eu falo um pouco mais, talvez, do que o Renato nessa questão do sexo. E principalmente não só nos tempos de hoje, mas o que aconteceu com a sexualidade nos últimos 40 anos e para onde ela vai, né? É um dos temas mais complicados que você pode imaginar, não é? A revolução sexual, na verdade, ela não começou com a pílula anticoncepcional, ela começou com o início da emancipação e do trabalho das mulheres, trabalho, quer dizer, independência econômica das mulheres. Obviamente que a pílula anticoncepcional deu um impulso terrível para esse fenômeno. Então você tem, dos anos 60 para cá, mulheres se tornando cada vez mais independentes economicamente. Hoje nas universidades já são maioria, 60% de mulheres e 40% de homens. Você tem a emancipação sexual, quer dizer, as mulheres com a pílula tendo uma vida sexual em igualdade de condições com a dos homens. A questão do desejo, com toda essa emancipação, inclusive econômica, as mulheres nunca abandonaram este gosto histórico de serem objetos do desejo, né? Porque as mulheres trabalham mais do que nunca, mas na praia, eu digo isso sempre de brincadeira, os biquínis só encolheram, não aumentaram, não é? Então elas continuam gostando também de provocar o desejo dos homens. Ninguém mais reclama desse negócio de mulher objeto, foi um tema que foi polêmico, e inclusive eu mesmo fui taxado de machista por muitos anos, porque em 1980, 81, numa época que eu escrevia para a Folha de São Paulo, eu escrevia que as mulheres têm elas são objeto de um desejo visual que elas não correspondem, quer dizer, que a mulher não tem o desejo visual tão intenso quanto o dos homens. E naquele tempo, mulheres e homens tinham que ser iguais em tudo. Então, até uma condição que na realidade favorecia as mulheres era visto como uma coisa negativa, porque o fato de ser objeto do desejo é uma vantagem. Os homens sempre ficaram muito enfraquecidos diante da beleza e da sensualidade das mulheres, não é? Hoje isso está mudando, porque com o ficar começou um mundo novo. É gozado a gente pegar as pequenas coisinhas e ver o quanto elas podem impactar, né? O ficar, que apareceu de repente e do nada há uns 20 anos atrás, foi um período em que meninos e meninas de 12, 13, 14 anos começaram a trocar carícias eróticas sem compromisso, mas entre meninos e meninas da mesma faixa de idade e da mesma classe social, coisa que nunca tinha acontecido antes, né? Porque os meninos de 12, 13, 14 anos ficavam babando as meninas que não davam a menor bola para eles. Essa era a história até então. Era a história nossa. Né? E aí, evidentemente, os meninos ficavam vendo que as meninas daquela idade já estavam interessadas em rapazes mais velhos, que tivessem já ou na faculdade, ou que tivessem carro, etc. O que dava claramente a ideia de que eles precisavam se apressar e ficar espertos se eles quisessem ter algum sucesso com as moças. Né? Hoje, mudou completamente, porque os meninos e meninas da mesma idade se beijam, se atracam em um ambiente público, etc. O que criou uma vantagem muito grande para os meninos, que se tornaram, para falar a verdade, muito preguiçosos, porque agora não precisam mais correr atrás de ser nada para ter acesso às meninas, e as meninas é que continuam correndo, tanto assim que acabaram ocupando mais espaço profissional e mesmo de estudos do que os meninos, né? Os meninos, obviamente, hoje têm um recurso muito interessante que não existia, que é o da internet, onde eles são muito gratificados com estímulos eróticos da indústria pornográfica livremente. Talvez isso tenha contribuído para eles ficarem mais preguiçosos ainda, né? E o mundo, então, do sexo virtual, esse dos meninos e também as meninas, ficarem mais atentos ao mundo, vamos dizer assim, da sexualidade via internet. E da satisfação através da masturbação. Vem crescendo e vem decrescendo o sexo casual. Isso é interessante. Essa coisa de ir para as baladas à noite, arrumar uma paquera e terminar a noite bêbado, todo mundo na cama, para no dia seguinte ninguém nem saber muito bem com quem está, tem uma tendência decrescente, não é? E isso nunca agradou muito as mulheres e agrada cada vez menos aos homens também. Então eu acho que o mundo do futuro vai ser um mundo onde o sexo vai ser ou o sexo virtual, mais do que tudo um sexo, portanto, de masturbação, ou um sexo vinculado ao amor. O sexo sem envolvimento sentimental, eu acho que tem um futuro
bastante precário. Agora, Flávio, os homens, eles se fortaleceram na sua fragilidade diante da mulher por causa dos remédios contra a disfunção erétil. Os remédios contra a disfunção erétil trouxeram um fortalecimento no ego masculino? Depois de uma certa idade, sem dúvida, né? Tanto que, inclusive, aumentou muito o número de divórcios entre pessoas de mais idade, né? Isso não existia, né? Um homem depois dos 50... Também, né, antigamente, a vida média era outra, quer dizer, não dava tempo aos 50 anos de ninguém fazer mais coisa nenhuma, porque já estava tudo na beira da morte, né? A vida média, há 50 anos atrás, era de perto de 60 anos, né? E ainda assim foi por causa dos antibióticos, né? Porque antes dos antibióticos era de 50 anos, né? Então, você imagina que os recursos do tipo que melhoram a função sexual masculina deram uma vitalidade e uma coragem para homens mais velhos recomeçarem a vida, inclusive muitas vezes com mulheres mais moças, né? Isso é um fato. Também os jovens mais inseguros sexualmente passaram a usar o remédio quase como vamos dizer, um recurso para aumentar a autoconfiança deles, então a segurança deles. Então, hoje a gente trata com muito mais facilidade meninos inseguros ou moços inseguros com disfunção erétil, né? Dando uma série de sugestões e truques, mas também sugerindo que ele use o remédio, que talvez tenha até uma função mais também de sugestão do que só de eficácia nessa idade. E muitos jovens gostam de usar esses medicamentos quase como função recreativa também. Então, eles às vezes são usados para aqueles que gostam de ir nas baladas, raves, etc., aqueles decrescente número de jovens que gostam dessas coisas, porque aí eles têm um vigor erótico, pelo menos em termos de ereção, muito maior do que eles teriam sem isso. Ou acham que tem, não sei nem quanto realmente o remédio funciona e quanto o efeito é de sugestão. Bem, aqui está o livro, Flávio Gicovati, em parceria com Renato Janine Ribeiro, Nossa Sorte, Nosso Norte. Você fala um pouco dos pais aqui também, a dificuldade da educação, a relação entre pais e filhos que anda cada vez mais complicada. Os pais, me parece, está indicado aqui no livro, estão perdendo a sua autoridade. Também tem muito a ver com isso. Quer dizer, outra característica que mudou muito nesses anos foi a posição, a estrutura da família toda se modificou, não é, Amaury? Você imagina que hoje, antigamente os pais cuidavam dos filhos na mocidade, deles, pais, não é? E os filhos eram bem-vindos porque de alguma maneira iam retribuir a esses pais, não é? A dedicação quando eles, idosos, precisassem de cuidados e precisassem receber atenção. Hoje, pouca gente pensa assim, ou seja, pouca gente imagina que os filhos vão cuidar dos pais na velhice. Quer dizer, há uma geração intermediária que ainda faz isso, mas se você tiver filho hoje de 18, 20 anos de idade, imaginar que ele vai realmente cuidar de você quando você precisar, caso você venha a precisar, é uma leviandade. É melhor você ter lá uma poupançazinha garantida para poder contratar contratar serviços, porque não sei qual a garantia que você vai poder ter em relação a isso. Evidentemente, isso leva a uma série de mudanças. Uma delas é a falta de vontade dos jovens de ter filhos. Eles mesmos sabem que filho passa a ser mau negócio, né? Porque não vai dar retorno. Custa caro, dá mais trabalho do que nunca, eles são muito trabalhosos, inclusive no sentido de tomar cuidado, e não vão retribuir nada na velhice. Evidentemente, não precisa mais fazer nenhum tipo de campanha para reduzir a natalidade, ela está caindo drasticamente de modo espontâneo, né? A relação de pais e filhos também é uma relação complicada, porque os pais parecem que perderam a autoridade. Eles não sabem muito bem como formar e como se firmar moralmente perante os filhos. E esse é um aspecto do livro que o Renato Janine é um professor de ética e filosofia na USP, e ele é muito voltado para a questão da ética, né? Então ele trata com muito cuidado no livro esse aspecto de como hoje, vamos dizer, o mais importante é você tentar ensinar os jovens a pensar e refletir do ponto de vista moral, e não simplesmente dar um manual pronto. Mas hoje os pais não sabem nem
que manual dá e nem como ensiná-los a refletir sobre a questão da sexualidade. Então, evidentemente, com isto, eles perderam muita força. As pessoas mais velhas, todas, a maioria também tem esse problema, porque velho hoje é um indivíduo idiota, né, que não sabe apertar os botões adequadamente. Então, outro dia ainda vi uma manchete num jornal dizendo que os filhos preferem recorrer ao Google do que aos pais quando precisam de informação. Então, naturalmente, as pessoas mais velhas estão com os dias contados em termos de importância e respeito e qualquer tipo de transformando obsoletos muito rapidamente, né? Naturalmente, com isso, perdem a autoridade também. Eles não sabem muito bem como se colocar em relação aos filhos. Os filhos respeitam cada vez menos. Os filhos hoje têm medo de perder o amor dos pais, ao invés do inverso, como era antigamente. Quer dizer, antigamente os pais, os filhos é que tinham medo. Perdão, antigamente os filhos tinham medo de perder o amor dos pais. Hoje são os pais que têm medo de perder o amor dos filhos, quase que como já se preparando para o dia do divórcio, em que eles vão querer ser os pais favoritos, aqueles que vão ser mais queridos. Então, a autoridade se fragilizou, os filhos acompanham e assistem muita briga e conflito nos casais, também não respeitam esse jeito muito desrespeitoso que existe dentro da família e dos casais. Então, há uma crise de valores, os pais não têm critérios para avaliar, tem medo de perder o amor dos filhos, e você então vê, de repente, às vezes, meninos de 7, 8, 10 anos de idade mandando na família. Né? O que é um absurdo, porque é como deixar eu, né, pilotar um Boeing. Não tenho a menor competência. Flávio Gicovati, muito obrigado, doutor Flávio. Vamos recomendar o livro que ainda não foi lançado. Nossa Sorte, Nosso Norte vai ser lançado quando? Vai lançado no dia 29 de outubro, às 19 horas, num bate-papo meu junto com o Renato, no auditório da Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo, e logo depois seguido de autógrafos. Vai ter um segundo lançamento em Campinas, porque essa editora é uma editora de Campinas, no dia 7 de novembro, também no auditório da Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi, em Campinas, e nós estaremos lá fazendo a mesma coisa, um bate-papo bem informal, bem divertido, e logo depois, então, seguido de autógrafos e coquetel, enfim, como sempre são os autógrafos. Obrigado, Flávio. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu é que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, parabéns pelos longos anos de vida dos seus programas na televisão. E sucesso para o livro. Obrigado. Vamos fazer uma pausa, vamos aos nossos comerciais, eu volto daqui a pouquinho.